Então, a gente vai começar falando sobre a questão do dolo eventual nos crimes de trânsito. Meu nome é Tailine, os colegas, então, também aqui. Eu sou o Daniel. Meu nome é Pedro Augusto. E a gente vai mais ou menos pela ordem que o professor teve passando, então, começando pelo dolo eventual. Acho que o mais importante no começo é saber de que, na verdade, o dolo eventual e a culpa consciente não conseguem andar tão separados. E é muito do caso concreto a gente conseguir separar os dois, vai muito de caso para caso. O que a gente mais marcou da jurisprudência que a gente deu uma lida foi a questão de uma parlamentar que acabou atropelando dois estudantes, a gente chama de vítima A e vítima B, em que um teve a cabeça decepada e o outro teve o corpo cortado ao meio. A decisão que eles chegaram em relação ao dolo eventual não foi só uma coisa que aconteceu. No caso, ele tinha bebido, estava em alta velocidade e acumulava mais de 30 multas na época. Ele já tinha somado 130 pontos na carteira. Então, a gente sabe que o agente assumiu o risco de cometer o crime, né? Embora não quisesse, ele tinha noção de que poderia acontecer, porque foram várias coisas misturadas, não foi um fato só que teve Sim, chegando a esse resultado. essa linha entre o dolo eventual e o culpa consciente ela é bem tênue, né? No direito penal. Eu li um exemplo, na verdade, bem bom, que a culpa consciente seria alguma coisa em relação, por exemplo, um policial que há anos já é treinado para estar atirando e numa situação de sequestro, o assaltante, no caso, está com um refém e quando o refém se afasta um pouquinho do assaltante, ele vai atirar, querendo querendo acertar o assaltante e acaba acertando o refém, a vítima, então, né? Sim, Ele, claro que poderia acontecer, mas em nenhum momento foi o que ele quis. E como ele já estava treinado, ele meio que se preparou, ele teve todos os preparos. Não foi uma questão de negligência ou imperícia, até porque o refém tinha se afastado. Esse caso seria de culpa consciente. Eu acho que ele consegue dar uma diferenciada meio, assim, um pouquinho mais do dolo eventual. Acho um exemplo bem bom. É que, na real, tipo, a principal diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente é que no dolo eventual o cara ele assume, de fato ele assume o risco. E na culpa não, ele acredita, tipo, fielmente, assim, ele tem a convicção de que, apesar do risco, ele vai evitar. Eu também vi um exemplo nesse caso da culpa consciente, que é um cara vai ultrapassar o outro, né, dois veículos, um vai ultrapassar, e na direção contrária tá vindo um. Mas ele acredita, assim, ó, de forma assídua que se ele acelerar, ele vai conseguir fazer a ultrapassagem e não vai dar nada. E no caso não acontece, né, no caso acontece o acidente, e é o exemplo perfeito da culpa consciente, assim, ele não agiu com, tipo, não me importo, sabe, ele não tocou, exatamente, ele não agiu de forma indiferente, ele acreditava que ia conseguir. Eu acho que uma maneira bem na nossa forma de falar, assim, quando tem o dolo eventual, a pessoa pensa, foda-se, né? E quando é a culpa consciente, é fudeu. Eu acho que Eu acho que, tipo, eu tava evitando o foda-se, mas já... como não sendo, tipo, culpa consciente, porque eu acho que tem muita gente, pelo menos no Brasil, a gente pensa que muita gente acredita que não vai, realmente tem a convicção que não vai acontecer nada quando vai dirigir o carro, entendeu? E realmente, geralmente é assim, mas acaba acontecendo, né? Isso não caracteriza, tipo, coisa suficiente para a pessoa realmente entrar num dolo eventual, né? Acho que pelo menos a maior parte da jurisprudência decidiu assim, né? É que na prática é muito difícil tu diferenciar a culpa consciente do dolo eventual. É bastante coisa para ser analisada, na verdade. Que nem o colega falou, é muito de cada caso. Muito de cada caso. E, inclusive a própria questão da bebida alcoólica, né, o parágrafo 3º do artigo 302 ali do CTB, ele fala da bebida alcoólica. E é uma resolução nova, tipo, de 2017. E antes disso, geralmente, como era julgado? O cara bebeu, logo ele assumiu o risco e ele, tipo, agiu no foda-se. Ele bebeu e sabia que podia dar problema, e mesmo assim foi. E agora não. Agora com essa resolução, se o cara cometer um acidente embriagado, só o fato dele estar embriagado não vai pro dolo, entendeu? Continua sendo culpa. Seria o dolo eventual mais, né? Sim. Isso é muito comum, né? Essa questão da bebida alcoólica. Total. Acho que os principais são a bebida alcoólica e a velocidade, né? Os dois misturados simplesmente não tem como dar uma coisa boa.
O caso do parlamentar lá foi chegado a comentar nessa nossa tentativa de gravação? Acho que sim, a colega falou do parlamentar. Falei no começo. Tá, sim. Mas Não, ali no caso envolveram, né, vários fatores, a bebida, a velocidade, a multa, daí dá para caracterizar um dano. pelo menos o que entendi, pelo menos lendo algumas jurisprudências, é que entendi que geralmente os desembargadores falam que para se comprovar que é dolo eventual, geralmente é mais difícil, ou seja, tem que ter mais coisas visíveis e concretas do que até o próprio dolo direto, entendeu? Então, por isso que às vezes você fala que embriaguez realmente não é tipo suficiente para enquadrar nisso, né? Sim. Apesar de que quando a gente bebe, a gente tem noção de que... Sim. Mas tem muita gente que acha que não tem consciência, né? Também. Nossa, é engraçado. Né? Eu Não comecei entra no âmbito, acho, do crime material, né? Tipo, a pessoa mata e aí realmente, né? Tipo, é uma questão mais acho muito que difícil. muita gente não tem noção, por mais que a gente fale, desde criança a gente ouça que não pode dirigir e beber, né? A gente tem isso pra nós, mas a gente sabe, por exemplo, que tem gente que tem coragem de falar, por exemplo, depois que eu bebo, eu dirijo até melhor, por exemplo. Sim. Tem casos absurdos ainda, tipo, que a pessoa mata a pessoa bêbada e ainda volta a dirigir bêbada. Então, tipo, não é uma questão difícil, entendeu? Sim, não, tem casos famosos, inclusive, de impunidade envolvendo isso. Eu não me recordo agora, eu posso até procurar, mas é um filho de um jogador de futebol que o cara, né, cometeu já uns 3 homicídios bêbado e sempre se safa de algum modo e tal. Mas é muito comum, o homicídio dirigindo, a maioria das vezes envolve álcool, né? Nas jurisprudências a gente vê que o álcool é um fator bem comum, infelizmente. Acho que vamos passar pro conteúdo da eutanásia, senão o tempo vai... eu Show. não sei como a gente tá controlando o tempo, eu não sei que horas a gente começou. A gente começou às 4h18. Foram 7 minutos. Tá, não, bem tranquilo, é esse tempo que tem que dar. Eutanásia. Nossa, eu fiz várias anotações sobre isso e agora... Nossa, esse é um assunto muito bom. Esse é um assunto bem polêmico, bem bom, na verdade. Muitas pesquisas sobre isso. Tem bastante coisa pra ler, né? Achei bom, não sabia que tinha tanta coisa. Não tem muita coisa de jurisprudência, né? Porque eu não coisa achei. de animal. Pois é, as jurisprudências, a grande maioria é em relação aos animais. Mas eu acho que tem bastante doutrina, bastante coisa, por exemplo, que bastante pesquisa e conflitos, né? Porque a eutanásia exige meio que existe um conflito constitucional ali também, né? Não é uma questão muito fácil. Total. Eu até vi uma fala do Luiz Barroso, que é ministro do STF até, que nessa questão, né, ele diz que ele defende a eutanásia em si porque tem 2 princípios, que é o da dignidade da pessoa humana e o da liberdade, que, porra, se o cara, ele tem o direito de exercer a vontade dele, ele tem o direito de fazer o que ele quer com o corpo dele. Se ele tá numa doença que não tem cura, ele tá sofrendo, tipo... Isso eu acho um pouco, não sei, parece que o nosso ordenamento jurídico meio que excluiu um pouco essa ideia do homicídio pela eutanásia, né? Tem países que, por exemplo, o Uruguai, que foi o primeiro a legislar sobre isso, e já conseguiu legislar sobre isso no Código Penal lá de 1934, né? Sim. Que ele trouxe aqui, tipo, que tem a exclusão da gente, por três requisitos, né? Ter antecedentes honoráveis, ser realizado por um motivo piedoso e mediante reiteradas súplicas do sujeito passivo da conduta. Sim. Isso a gente não tem nosso direito penal, né? Porque a gente trata a eutanásia como um homicídio privilegiado, né? Sim. Mas tanto... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. É que, tipo, isso é um problema porque a gente diz que o nosso sistema de saúde ele é distanásico, né? Ou seja, a gente o médico tem que tentar, de qualquer forma, continuar a vida do paciente a todo custo. Mas daí, independente da qualidade, Exatamente. Eu acho isso bacana. É que não entra na minha cabeça, porque eu tenho uma pessoa bem próxima de mim, que quando eu tava lendo sobre isso, coloquei meio que na situação, sabe? Se eu pudesse dar pra essa pessoa a oportunidade, porque eu sei que ela a vida que essa pessoa tá levando, cara, não tem como. Tipo assim, depende
de todo mundo para qualquer coisa, para tomar banho, para comer, isso não é vida, sabe? Não, tu não tem qualidade nenhuma, tu não consegue falar, tu não consegue, enfim, né? Tem dificuldade para comer, e aí a gente se bota no lugar, querendo ou não, a gente se bota no lugar de uma pessoa, qualquer pessoa que a gente vê que tá muito doente, que tem dificuldade de fazer coisas que para nós é muito simples. É muito difícil, cara. Eu não consigo imaginar. Eu particularmente, tentaria me matar, se eu tivesse condições, né? Sim. De Mas alguma forma, sim, pode. em todos os artigos que eu li sobre isso, a primeira coisa que sempre cita é a questão de que a gente tem da Constituição Federal, que a gente tem então o direito à vida e que ninguém poderia estar tirando isso da gente, né? Não tem, Essa é a questão do direito constitucional conflitante, né? Entre o Sim. direito à dignidade humana contra o conflito do direito à vida, né? Porque é complicado porque esse sistema que a gente tem de medicina, por enquanto, é meio que lucrativo para eles continuar meio que adiando a morte do paciente, Sim, mesmo ministrando. não vai sobreviver à questão, né? Às vezes o câncer está em estágio terminal, né? Já sabe que ele vai morrer, mas continua adiando Sim, porque alongar o não tempo. tem outra opção, né? total. Tem até, Sim. tem até o Conselho Federal de Medicina, alguma coisa assim, que é um conselho de ética, no caso, né? Nada a ver com o jurídico, continua sendo um homicídio privilegiado. Mas, para eles, a ortotanásia, que é, tipo, ao invés de tu ministrar alguma coisa para matar o paciente, tu não ministra nada, Para assim. de Isso. tentar prolongar. Para de tentar prolongar a vida dele. Se chama eutanásia por omissão também. Isso. Tipo, para eles é ético tu fazer isso. É ético, só que no nosso ordenamento jurídico isso é proibido, né? Sim. Nossa, tem um caso de um hospital que eu marquei também, que fala direitinho sobre isso. Não sei se era um caso exatamente, ou se foi só uma situação. Aqui, que na hipótese de ausência de qualquer providência por parte do hospital em relação ao paciente, é possível que ele seja responsabilizado tipo assim, pela escolha da vítima de não querer mais ser tratada porque está sofrendo muito, enfim. Então. Sim, o lance do Uruguai que o Daniel comentou antes, eu também dei uma olhada e, né, não tem nenhuma legislação que diga que pode, mas é como se fosse uma excludente de licitude, se fosse no Brasil, né? E também tem muito a ver com o paciente, né, no caso a vítima, suplicar para o autor para morrer, né? Tem muito essa lance do... né? Tem E... eu li sobre uma atleta, eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela tem uma deficiência, ela participou de várias Olimpíadas, como é que é? Paralímpicos, né? Jogos Paralímpicos. E ela tem todos os papéis, enfim, já encaminhando ela para que esse dia ocorra, né? É como se fosse uma deficiência degenerativa, ela vai declinando até que aconteça o pior, né? E ela explica, tipo, que o processo não é tão simples, tipo assim, chegar, decidir um dia assim, não, eu quero praticar eutanásia, eu não quero mais viver, a minha doença tá agravando e eu não quero mais. E ela explica assim, não é isso, sabe? Tu tem que ir a vários médicos, tem que ir no psiquiatra, tu tem que meio que provar que tu realmente tem condição de chegar no dia e não desistir, entendeu? Sim. Então. Tem dois países na Europa que tem essa questão bem desenvolvida, que é a Holanda e a Bélgica. E também, se tu escolhe a eutanásia, no caso, também tem acompanhamento psicológico e nos ambos países precisa ir para o judiciário primeiro. Tipo, tu faz essa decisão, mas tem que ter uma aprovação de psicólogo e 2 médicos, se eu não me engano, confirmando que de fato a doença é incurável e, enfim, ou o paciente sofre dor e tal. Isso é desde 2002, inclusive. Isso me deixou bem impressionado, porque, imagina, são 18 anos atrás, os caras já tinham essa... Parece que a gente é um pouquinho meio atrasado nessa questão, eu acho. Aí a gente entra no assunto que a gente estava antes de começar o vídeo da questão do PLS 236, né, de 2012, que fala da questão da atualização do Código Penal, da parte especial. Não, do Código Penal inteiro. Grifei algumas coisas aqui, é muita mudança, dei uma lida também, até algumas coisas bem polêmicas e que gerou bastante não aceitação da população, mesmo até pela falta de conhecimento. E que diria então, assim, eu vou dar uma lida porque eu não decorei bem, que no tocante à prática da eutanásia, esta passa a ser um delito específico com pena entre 2 a 4 anos de prisão. Destarte dispõe o artigo 122 do aludido diploma penalista que comete crime quem matar por piedade ou compaixão paciente em estado terminal
imputável e maior, a seu pedido para abreviar-lhe ainda o sofrimento físico insuportável em razão da doença grave. Porém, ainda o segundo dispositivo supracitado infere-se em seu primeiro que poderá o juiz deixar de aplicar a pena, tendo em vista as circunstâncias do caso, bem como do parentesco e dos laços de afeição entre o autor e a vítima, sendo, portanto, denominado perdão judicial. Sim. E eu concordo plenamente. Eu também concordo. Pô, né, eu acho que não tem ninguém que a decisão concerne mais do que a própria pessoa, sabe? Sim. Mais algum comentário ou podemos ir para o próximo assunto? Sim, Não, acho que isso a gente vai lembrando durante ainda, acho que a gente pode fazer comentários. Tá, não, Tem bastante total. coisa anotada, mas... Agora é vingança versus homicídio privilegiado, né? Isso. Esse é outro assunto também. Então, Eu achei esse mais complicadinho. não, 3 assuntos. Esse é um assunto complicado também, mas eu acho ele um pouquinho mais fácil do que o dólar eventual. Não, com certeza. Eu vi no próprio Nut, eu tava pesquisando sobre, e ele fala sobre essa questão que não tem como tu classificar de pronto. Tipo, se o Sim. ciúme é um motivo torpe ou se é De novo, pois é. Porque tem vários tipos de ciúme. E como é um sentimento, não é tão fácil. Ele até comenta da questão do, por exemplo, aquele ciúme obsessivo, sabe? Tipo, sei lá, tu ficou com alguém, fica, não namora, sabe? E tu sente que aquela pessoa é da tua posse e numas tu fica bravo porque ela ficou contra a pessoa, tu vai lá e mata o cara. Tipo, é um ciúme sem cabimento. Agora, sei lá, tem uma vida com a pessoa, uma família, vocês construíram coisas juntos, tem todo aquele lance de amor, carinho, e tu descobre uma traição, né? É bem diferente um do outro. E aí a gente entra de novo naquela questão que a gente falou antes, de cada caso concreto, a gente tem que analisar cada coisa que o incorre direito dentro penal do... é 100% no caso concreto, né? Tipo, não adianta. O que vai mas decidir se vai ser torpe ou não, e vingança vai ser dependendo, tipo, o que levou o indivíduo a fazer isso, entendeu? Tipo, o que foi no momento, né? Quais foram todos os fatos que levaram a ele fazer isso, né? Pelo menos o exemplo que eu achei, por exemplo, dessa questão da vingança é, por exemplo, um traficante, né? Que quer matar outro vendedor de drogas que no passado tinha dominado o controle do tráfico na favela. Esse é um motivo torpe, por exemplo. Sim. Agora, sei lá, por exemplo, o cara que encontrou, por exemplo, o pai que mata o estuprador da sua filha já entendeu, uma questão mais privilegiada, né? Tem Dá pra até um entender. entendimento. Sim, Sim. não, ótimo exemplo. Tem um entendimento do STJ, inclusive, que fala que os ciúmes por si só não é, tipo, eu vou até deixar anotado aqui para não falar besteira. O ciúme por si só, sem outras circunstâncias, não caracteriza um motivo torpe. Sim. E mesmo a vingança, né? Tanto a vingança quanto o ciúme. Os dois, só, tipo assim, sozinhos não caracterizam automaticamente a torpeza. Sim. Eu acho até esse assunto mais tranquilo, né? Não é uma coisa tão... Acho que é mais... Teve um caso que eu li que é bem complicado, é bem confuso, na verdade, a leitura. Mas a questão é que, assim, o pai de uma menina matou o tio, pelo que eu entendi. Acho que vocês devem ter lido também. E que era vizinho, enfim, e a filha, a menina que é filha desse cara que matou, então estava morando com o vizinho, que é tio. E eles, enfim, o começo explica que eles teriam tido uma discussão e que no meio disso o pai teria dado um tiro para cima e logo depois alega que não, ele teve que se defender e deu um tiro no peito e um no antebraço do vizinho que acabou falecendo. Só que tem toda uma coisa no meio que na verdade, esse pai, ele tinha vários antecedentes por violência doméstica, inclusive contra a filha, que estava correndo uma denúncia pelo Ministério Público. E por isso que a menina estaria morando com o vizinho, porque ela não aguentava mais ficar em casa, não aguentava mais as agressões do pai em relação a ela e a mãe. E por causa disso ela estaria lá. Só que o pai alega que um dia antes de acontecer o homicídio, então, a menina teria ido até a delegacia dizer que queria voltar a morar com os pais, queria voltar a morar em casa. Porque, a princípio, então, ela teria sido abusada pelo tio, pelo vizinho,
Então, assim, é uma coisa, de novo, né, o que a gente falou, eu acho que se aplica a todo e qualquer caso, que a gente tem que analisar muito, sabe? É muito complicado simplesmente dizer assim, é homicídio qualificado ou é homicídio privilegiado, porque nesse caso é muito confuso. É muita coisa acontecendo numa situação só. Sim. De fato, esse é o último assunto, ele é super interessante como os outros dois, mas ele é um pouco mais tranquilo, assim. Sim, sim. Ai, tive mais dificuldade nele do que nos outros. É que eu acho que é mais tipo de conhecer casos, né? Eu também tenho dificuldade nesse aqui, porque a gente A pensa gente, em qualquer ação que, por exemplo, de traição, né? Direta, assim, pensa em vingança também, né? sim, Claro, a mulher matou o marido porque enquanto traindo. Vingança, né? De primeira, assim. uhum. Mas eu acho que o direito penal considera a vingança um pouquinho diferente, né? Não sei. É muito do caso concreto, né? É muito difícil ser imparcial nesses casos que a gente tenta, como eu falei antes, tentar se colocar no lugar da pessoa, né? É Sim. difícil ser imparcial. Porque por a gente matar a pessoa por qualquer coisa, por matar qualquer pessoa, para nós é um motivo meio idiota, né? Mas na hora Mas nunca se não sabe, Nunca se sabe. E a gente não tem a prática, tipo, claro, a gente debate com base no que a gente lê, no que a gente viu, mas esse tipo de coisa é muito prática, é muito caso em cima de caso, mas foi bacana. Então tá, acho que fechou, deu 22 minutos já? Sim, Pô, deu. fluiu. Falamos Deu certo. bastante hoje. Acho que isso é mais. Ficou legal, ficou legal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora após o podcast, fiquem à vontade. E é isso aí. Obrigado. Finalizando. Show de bola. Valeu, pessoal. Bom trabalho.